como é que é liberado os laudos daquele laboratório. Então, a forma que eu libero o laudo aqui no Biolab é diferente da forma que eu libero o laudo lá na Citologia, pra vocês terem ideia. Então, cada laboratório tem um padrão de liberação, tá? E isso tem que ser padronizado. Isso vai estar no POP do laboratório. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua dentro daquela empresa. Mas se você sair e for para outra empresa, pode ser que a forma de liberação dele seja diferente. Então, na forma que eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser uma geral, mas ela pode variar de acordo com o laboratório, tá? Isso tem que estar muito claro, tá? A forma de padronização. Não existe uma bíblia apenas nessa questão, tá? Não é um livro, assim, é uma questão mais de padronização, tá? Mas assim, basicamente eles têm um alicerce em comum, que é começar com a série vermelha, tá? Que a gente chama de eritrograma. Não é série vermelha? Isso. Ou vai estar escrito série vermelha. Tá? Aí ela vai começar... Como é? Fi? Eritrograma. Eritrograma. Eritrócito, né? Aí grama é como se fosse o exame. Então, é o exame do eritrócito. Como ele é a célula vermelha, fica a série vermelha, o exame da série vermelha, tá? Aí então ele vai começar lá. Isso já vai estar no computador, tá? Geralmente, a menos que seja um laboratório de baixíssimo porte, mas geralmente hoje a gente tem equipamentos automatizados que já vão fazer o interfaceamento do resultado, tá? Seja essa amostra passada por código de barra ou digitado ali na tela no paciente, mas o resultado, 99% das vezes, daquele laboratório vai ser interfaceado, tá? Então isso impede erros manuais de digitação, que é um dos principais tipos de erro quando se envolve trabalhos manuais. E quando a gente está falando de números, resultados dos pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, para evitar esse tipo de erro, a gente tem a automação. Tá? Então, o primeiro resultado lá do hemograma, geralmente, né, é o RBC. Alguns trazem já em português. Tá? RBC é Red Blood Cells, células vermelhas sanguíneas. Né? Ou hemácias também vai estar lá, hemácias. Tá? Mas se trazer RBC, tá fora de hemácia. Tá? Abaixo, eles trazem o HCT, que é o hematócrito, ou escreve hematócrito. Embaixo, HB, que é hemoglobina, o HBG também, pode ser que ele traga assim, HBG, ou escreva hemoglobina. Aí depois já vem uns índices hematométricos, que são aqueles que a gente conversou naquela aula passada, né? Que fala VCM, o HCM e o CHCM. VCM pode também estar escrito lá, volume corpuscular médio. No caso do Biolab é VGM, é volume globular médio. Ao invés de corpuscular, tá globular, né? Que é a mesma coisa. HCM é hemoglobina corpuscular média, ele já traz a cor junto com o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. Isso daí já está no vídeo anterior, tá, sobre os índices matemáticos. Inclusive, eu acho que você tem acesso porque está no grupo dos estagiários. Eles mandaram um áudio de quase 50 minutos, não foi? 48 minutos. Tem que reinventa. Tá lá, e eu falo sobre os índices matemáticos, que são cálculos baseando em hemácia, hematócrito e hemoglobina. E abaixo tem um RDW que vai estar escrito só RDW ou também, entre parênteses, índice de anisocitose, tá? Essa é a ordem do hemograma da série vermelha. Alguns hemogramas podem vir hemoglobina e depois hematócrito, outros primeiro hematócrito e depois hemoglobina. E aqui do lado sempre vai estar os valores de referência, sempre, na frente de cada exame, tá? Isso daí também varia de acordo com a população atendida. Geralmente já é padronizado para cada faixa etária e sexo um layout específico. Por exemplo, aqui no Biolab as mulheres têm um layout diferente dos homens, sendo ainda separado entre crianças e adultos e idosos. E RN. Então, RN, crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tem pacientes normais com uma valor de referência. Laboratórios que atendem públicos específicos, como por exemplo, pacientes oncológicos, vai ter um valor de referência diferente para eles também. Só que isso já vai estar no laudo, já vai estar pronto. Então, a partir do momento que você cadastra e informa a data de nascimento e o sexo, ele já sabe a idade e o sexo do paciente. E a partir disso ele vai ter
já padronizado qual layout de hemograma vai ser interfaceado para esse paciente. Ali já vai ter os valores de referência dele, tá? Beleza. Isso a gente tem que saber também, vai olhar no laudo, olhar a idade, vai olhar o sexo, mas a gente vai considerar aquilo que eu falei pra vocês, que mulheres em período fértil tende a ter uma discreta anemia fisiológica, né? Ao contrário de uma mulher idosa que não menstrua mais, então a tendência normal é para ela ter uma massa maior, hematócrito maior, hemoglobina maior comparado a uma mulher de período fértil, tá? E crianças também tem valores mais aumentados que as jovens e a questão de idoso também. Beleza, então isso daí tem tudo falei na aula anterior sobre essa parte de série vermelha. Porque esse áudio foi sobre série vermelha. Eu não falei mais nada, eu falei tudo daqui até aqui, tudo. Eu fui discorrendo detalhadamente sobre cada coisa. Tá? Aí geralmente, a partir desse RDW, vai ter campos de observação lá no sistema. É aqui que entra todas as observações da série vermelha. Esse é o caso do Biolab. No caso de Santa Luzia, ele já traz pronto para preencher possíveis alterações de série vermelha e que só vão aparecer no laudo oficial visualizado pelo paciente se você colocar alguma coisa na frente daquilo. Se você não preencher, vai ficar, não nem aparece aquilo, que é onde entra anisocitose, para você colocar a quantidade de cruzes, a poiquilocitose, para você colocar se há presença de massas alteradas na morfologia, que é mais que aparece para você preencher. As formas da poiquilocitose, alguns laboratórios, no caso Santa Luzia, ele já traz para você. Eu não preciso escrever a forma, eu só vou colocar o maisinho na frente, que a gente chama de cruzes. Então você vai colocar uma, duas, três cruzes. A quantidade de cruzes a ser colocada também está padronizada pelo laboratório. Aqui no Biolab, no caso da poiquilocitose, uma forma alterada é uma cruz, duas formas alteradas é duas cruzes, três ou mais cruzes é para três ou mais formas alteradas. E o Santa Luzia é de 2 em 2. Até duas formas alteradas é uma cruz. Então se eu ver só ovalócito é uma cruz. Se eu ver ovalócito, aquirócito, ainda assim é uma cruz. Lá, de 3 a 4 formas alteradas é duas cruzes, e acima de 5, né, 5 ou mais cruzes seria para 5 ou mais formas alteradas é 3 cruzes de poiquilocitose. Então veja como varia a padronização de cada laboratório, tá? E alguns, no caso do Biolab, tem que escrever tudo, outros já trazem e você só vai preenchendo os maisinhos na frente, que é tipo de cruzes. A quantidade de cruzes a serem consideradas vai depender da padronização de cada laboratório. Também vai entrar aqui nas observações da série vermelha os eritroblastos. Eritroblastos. Os eritroblastos, eles são hemácias jovens, que ainda não viraram hemácias maduras. Eles são contados separadamente dos leucócitos. Então, por exemplo, geralmente, aqui a gente não tem, mas geralmente o setor de hematologia tem contadores de células. Né? Lá tá. Isso, tem vários botões. Deixa eu pegar uma foto para vocês verem. Lá no Santa Luzia a gente conta, é assim. Ele vai apitar quando dá 100 células. Só que quando você bate no eritroblasto, ele não vai considerar como um leucócito. Então ele só vai apitar quando der 100 leucócitos, tá? Ó, contador de células hematológicas. Não tinha um desses lá em Barreiro, não tinha? Sim, Lá. Tinha. é assim. Ele é bem legalzinho. Geralmente ele é assim, ó. Tá? Várias brinquezinhos. Mostra pra câmera. Galera que está lá nos... Tá? Ele é assim. Então aqui, ó, tá vendo? Tem até uma pessoa com dedo, ó. Aí tem, ó, monócito, linfócito, né? Cada botão tem um. E o último lá é para eritroblasto. Então, eu posso ter, por exemplo, 300 eritroblastos e 100 células contadas, tá? Eu posso ter 12 eritroblastos e 100 células contadas. Eu posso ter X eritroblastos, né? É porque a gente conta, quando a gente fala células contadas, a gente está falando de leucócitos. Então eu posso contar vários leucócitos, vários eritroblastos dentro da contagem dos 100 leucócitos. Esse aparelho, ele apita, ele para de contar e faz um barulho bem, até relativamente alto quando chega no 100.
Porque ele vai dizer para você que está olhando assim, ó. Porque como é que faz um hematologista que está lendo uma lâmina, né? O analista. Ele já sabe que aqui é o segmentado, o linfócito, o monócito, ele já sabe. É igual um teclado de computador. A gente, teoricamente, a gente já sabe escrever sem olhar para o teclado. Esse computador é a mesma coisa. Então, com o tempo, você acostuma já saber onde está cada botão sem olhar para o contador de células. Então, para você saber que parou de contar, já chegou nessa célula, é a hora que ele apita. Tá? Só que os eritroblastos, eles não vão influenciar na contagem dos leucócitos ali no computador. Só que muitos equipamentos, principalmente mais antigos, eles influenciam na contagem de leucócitos. Porque como eles são hemácias nucleadas, os equipamentos contam os eritroblastos como linfócitos. Então ele vai ter um aumento de leucócito e aumento de linfócito artefatual, é errado, não é uma interferência que não é real. Aqui a gente tem que fazer uma regra de 3. E se nosso equipamento não conta o NRBC, que é um parâmetro novo, moderno, que ele conta eritroblastos, se ele não tiver isso, a gente vai ter que fazer um cálculo para poder tirar os eritroblastos que nós vimos, situações específicas, tá? Que a gente vê eritroblasto é raro. Não tão raro, mas é mais raro em pacientes normais. Aqui no laboratório é bem raro encontrar. No hospital é bem comum. Mas também é o público que a gente está falando, né? Pacientes doentes e pacientes normais. Se o RNBC, que é o parâmetro, assim como hemácia, hematócrito, hemoglobina, existe parâmetro para contar eritroblasto. Né? Existe parâmetro de contar hemoglobina, existe parâmetro de contar plaqueta, também existe parâmetro de contar eritroblasto. Só que ele é um parâmetro moderno. Geralmente, equipamentos que tem isso, é um equipamento que tem um reagente só para isso e é caro, e é um equipamento como um todo mais caro. Então, um laboratório de pequena mas de porte não vai ter isso. Vai ter o exame contagem de reticulócitos. Se você tem esse parâmetro, ele meio que já vai estar contando isso. Então o médico já não vai nem pedir mais o exame de contagem de eritroblasto, de reticulócito, porque já tem a contagem de eritroblasto como parâmetro incluído já em todos os pacientes que fazem hemograma naquele laboratório. Tá? Então a gente tem o NRBC. Geralmente quando a gente tem eritroblasto presente, a gente vai ter hemácias policromáticas, que nada mais são do que reticulócitos, só que corados com corante hematológico normal. Antes de virar hemácia policromática, eles são eritroblastos. Né? A gente tem lá na ordem, lá naquele quadro hematopoiese, lá na série vermelha, tem lá o proeritroblasto, o eritroblasto basófito, o eritroblasto ortocromático, o eritroblasto policromático, reticulócito e hemácia madura. São esses 6 estágios da hemácia. Antes de ser hemácia madura, ele é reticulócito. Esse reticulócito no corante normal que a gente cora, na lâmina de hemograma, ele fica hemácia policromática. Se corar com azul de criso brilhante, ele fica aquela hemácia cinza com vários pontinhos isentos, do poro retículos. Tá? A gente está falando da mesma estrutura, só que com corantes diferentes. Se for corar com corante hematológico normal, a gente vai ver como forma de hemácia policromática, que a gente vai chamar no lado, lá nas observações de hemograma, de policromasia ou policromatofilia. Tem laboratório que fala dessa forma, mas caiu em desuso essa expressão. Ou se contar reticulócito, aí vai ser um exame à parte, que a gente, todo mundo já sabe, que é corar com um azul de criso brilhante e contar ali no campo que tem 200 hemácias em média. Quantos reticulócitos tem, conta isso em 5 campos para chegar a 1000 hemácias e multiplica o resultado por 10 para dar em porcentagem, né, para poder dar ali o resultado do reticulócito em porcentagem. E se quiser chegar ao valor absoluto dessa porcentagem, é só multiplicar esse valor dessa porcentagem encontrada pelo número de hemácias e o resultado multiplicar por 10.000. Tá? Aí chega no valor absoluto desses eritroblastos. Tá? Enfim, no caso do reticulócito, o valor absoluto do reticulócito. Aí então a gente tem esse início de coisas normais e se houver alguma observação, a gente inclui nas observações do eritrograma, que vai estar logo abaixo ali da RDW, tá? Já vai estar ali. A partir do momento que acaba o campo das observações da série vermelha, aí geralmente os layouts trazem, não é todos, mas a maioria já trazem aqui a contagem de plaquetas. Tá? Aí a plaqueta geralmente ela vai estar preenchendo ali e geralmente já vai estar prontinho ali o ponto 000. Ou ela vai estar só o número, né? O número que vai estar ali vezes 10 elevado a 3, né?
que já sabe que é 10 elevado a 3, é 3 vezes o número 0, né? Que é 1000. Então, no caso, a gente pode ter essas unidades de medida, mas ela vai estar em 1000, ali a plaqueta. O valor de referência dela é de 150 mil a 450 mil. Pode variar de cada laboratório e de acordo com o público atendido. Criança, por exemplo, a plaqueta dela pode ser até 550. Né? Paciente oncológico, parece que está fazendo transplante de medula óssea, é óbvio que não vai ter isso. Geralmente está fazendo transplante, então a plaqueta dele vai lá embaixo. Então depende muito, mas paciente saudável, o que ficar na cabeça de vocês é de 150 mil a 450 mil. Atrás, embaixo da plaqueta, tem os parâmetros da plaqueta. Tá? Não é só a contagem dela. Geralmente tem o MPV, que é o volume plaquetário médio, que é como se fosse o VCM das hemácias. Só que aí é o MPV, né? Que no caso aqui muda só o C, né? De vez de ser o corpuscular vira plaquetário, volume plaquetário médio, ao invés de ser VCM, que é o volume corpuscular médio. Então é mais um corpúsculo ou um glóbulo, como é massa. É a plaqueta, tá? O VPM, ele é um valor que geralmente tem como referência de 7 a 11, né? 7 a 11. Aqui ele geralmente vai ser aumentado quando houver a presença de plaquetas jovens, né? A presença de plaquetas imaturas como plaquetas gigantes e macroplaquetas. Vai alterar o tamanho porque vai ter várias populações. E atualmente tem um parâmetro mais moderno também, é como se fosse o NRBC, que é o das hemácias jovens, também tem das plaquetas jovens, que é o IPF. É caro, tá? Praticamente com isso, mas já apresentando esse parâmetro para vocês, é a fração de plaquetas imaturas. A gente utiliza atrás da frente. Ele vai trazer a porcentagem ali de plaquetas jovens. Né? Se você tiver um aumento dessa fração, você vai ter aí a presença de macroplaquetas e plaquetas gigantes. Então, sem olhar uma lâmina, o médico consegue ver a plaqueta, se estiver baixa e o IPF alto, quer dizer que apesar dessa plaqueta estar baixa, a medula está produzindo tanto novas plaquetas que o estímulo não está tendo cessado e antes de maturar essas plaquetas, ela já está jogando elas jovens para circulação, para produzir novas, porque o estímulo não está parando e lançando essas plaquetas grandes para circulação, como macroplaqueta e plaqueta gigante. Então quer dizer que essa plaqueta, apesar de baixa, a medula óssea está funcionando, está produzindo. Então não é um problema medular a causa dessa plaqueta baixa. Provavelmente está tendo um consumo periférico, ou seja, após ser produzida, essa plaqueta está sendo consumida ou destruída, que deixa de ser consumo. Como por exemplo bens, né? Como por exemplo qualquer situação aí que vai ter a diminuição da plaqueta, né? Leucemias, a leucemia já no caso, a medula está ocupada, ela no caso aí já seria o medular, mas não porque ela não está produzindo, mas ela está ocupada demais com células blásticas. A gente já vai entrar isso abaixo e no decorrer dessas revisões que eu quero entrar com oncohemato, que é a leucemia linfoma. Geralmente a plaqueta também tem as observações dela, que é onde você vai colocar se tem plaquetas imaturas, se tem no caso macroplaqueta, plaqueta gigante, plaquetas hipogranulares, que é uma condição que pode acontecer, uma doença chamada síndrome das plaquetas cinzentas, é uma situação rara, mas pode acontecer. Então a plaqueta também é uma série do hemograma, que é a série plaquetária, que também tem os campos da observação. Acabou a plaqueta, geralmente já vem por último os leucócitos. Por que colocam os leucócitos por último? Porque ele é uma de mais, assim, não desmerecendo os outros, porque são muito importantes. Tem pessoas com leucócito normal e plaqueta ou hemácia alterada. Mas o leucócito ele tem, digamos assim, informações a mais. E geralmente quando vem alteração de leucócito, a gente tem que descrever em forma de texto. Então o leucócito já vem por último, porque ele já fica com um campo de observação muito grande. Tá? O campo de observação do leucócito é quilométrico. Né? Mas basicamente os leucócitos ele traz a global, né? A global é a quantidade de leucócitos que o paciente tem. O valor de referência pode variar de 4 a 10 mil. Tá? De 4 mil a 10 mil. Tá? Onde, abaixo disso, a gente já falou isso outra vez, é leucopenia e acima disso é leucocitose. Tá? Depois da global, ele vai escrever lá, diferencial.
Aí a diferencial ele vai trazer todas as possibilidades de leucócitos normais, tá? Ele vai trazer lá neutrófilos segmentados. Alguns já trazem antes do segmentado o neutrófilo bastonete, mas que existe uma controvérsia que o bastonete já pode ser considerado uma célula madura, mas a maioria ainda frisa que ainda ele é considerado uma célula imatura. Então não é, como eu disse, eu vou trazer um modelo de hemograma básico. Pode ser que alguns laudos trazem, outros não, mas outros laudos já trazem todas as séries imaturas em cima do neutrófilo segmentado. Blasto, promielócito, mielócito, metamielócito, enfim, trazem tudo ali, né? Pra compor o laudo, mas fica tudo zerado. Então, às vezes, para não confundir e não ficar poluído, só vai colocar a presença deles, ou só vai aparecer, que é o caso do citologia, se você preencher na frente. Ou no caso aqui do Biolab, também. Você tem as opções lá e você preenche e aparece no laudo, tá? Neutrófilos segmentados, aí depois, geralmente, né, é o eosino, que é o eosinófilo, depois o linfócito, né, o basófilo, o monócito. Essas são as células maduras do sangue periférico, leucócito. Algumas literaturas também estão querendo normalizar a presença do linfócito atípico / reativo no laudo. Linfócito reativo ou atípico atualmente são sinônimos. Eu falo isso porque está gravando e eu não sei como vai estar amanhã, se vai mudar. Geralmente estão querendo usar mais a expressão linfócito reativo para quando for linfócito reativo mesmo. Que é aquele linfócito grande, com um citoplasma bem azul, que a gente chama de basofílico. Muitas das vezes pode estar parecendo uma ameboide entre as hemácias, se abraçando. Esse é o linfócito reativo. O termo atípico, ou atipia, ele tende a ser mais considerado para mais questões neoplásicas, alterações mais sérias, né? Atipia mesmo, sabe? Leucemias e linfomas. Aí são células atípicas. Agora, ainda hoje o linfócito reativo também pode ser chamado de linfócito atípico, tá? São sinônimos. Linfócito atípico e linfócito reativo, tá? E ele pode estar assim no laudo, linfócito ativo / reativo, dentro do layout de todos os pacientes. E está zerado, porque não é normal ter, tá? A menos que você é uma criança, um bebê que está produzindo anticorpos, porque você está criando imunidade aos mais diferentes alérgenos, antígenos, enfim, que está presente no ar e na vida. Ou então você acabou de tomar uma vacina e está produzindo anticorpos, que é o objetivo da vacina. Aí você é um adulto que acabou de tomar vacina, você muito provavelmente vai ter linfócito reativo. Ou, que é o mais clássico, você está numa infecção viral, onde aumenta o linfócito reativo. As principais doenças que aumentam o linfócito reativo em condições habituais, que a gente vê hoje no cotidiano, é dengue e mononucleose. É onde mais é muito linfócito reativo, tá? Aí se tiver qualquer célula alterada, tipo plasmócito, ou toda a linhagem ali da série dos neutrófilos imaturas, ou seja, mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastão, enfim, vai estar tudo assim, tá? Geralmente eles trazem na ordem. Existem também o mielócito, metamielócito das linhagens dos eosinófilos e das linhagens dos basófilos também, só que é bem mais raro de ver. No caso do eosinófilo, é mais comum se for para considerar entre basófilo e eosinófilo, que também são as três gramócitos, né? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Entre os três primeiros, no primeiro lugar, é a linhagem dos neutrófilos, que é mais comum de ver, bastão segmentado, né? Da linhagem do neutrófilo, mas também pode ver do eosinófilo, geralmente infecções parasitárias ou alérgicas, onde a pessoa está com um grau muito alto, aí pode ter um desvio à esquerda, que a gente chama da linhagem imatura dessas células, ou uma leucemia eosinofílica, que é rara, mas eu já peguei lá no hospital. É uma leucemia dos eosinófilos. Então ele vai ter toda a linhagem imatura dos eosinófilos. E também você vai chamar de bastonete eosinófilo, metamielócito eosinófilo. Então assim, a gente não chama a família do neutrófilo pelo sobrenome, a gente só chama de bastão, metamielócito, né? Mas quando a gente não chama, a gente já sabe que é do neutrófilo. Mas existem essas mesmas células do basófilo e do eosinófilo, isso tem que estar bem claro. Só que a gente não fala quando é do neutrófilo, a gente fala só o primeiro nome, tá? Só usa o sobrenome, no caso, se é eosinófilo ou basófilo, se houver, e que é bem raro, tá? E embaixo, há imensas linhas para poder escrever as observações do leucograma, tá? E aí você fala, aqui é plaquetograma, leucócito e leucograma também.
Aqui a gente vai ver, então, que a gente vai colocar observações, descrever as células que a gente está vendo. Tá? Isso a gente vai focar mais, mas, por exemplo, estou vendo blasto. Em 100 células eu botei 8 blastos. Presença, na observação, né? Presença de 8% de células, variando de médio a grande porte, com citoplasma basofílico, a maioria apresentando nucleolo evidente, cromatina frouxa e... Enfim, ou seja, tá vendo como eu preciso de espaço para fazer isso? Então, a gente tem que ter espaço maior lá no leucograma, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura de um hemograma completo, tá? A gente fala completo porque ele tem as 3 séries: o eritrograma, o plaquetograma e o leucograma. Todos eles devem ter observação. Alguns laboratórios trazem primeiro massa, depois leucócito, depois lá embaixo plaqueta. Enfim, a ordem dos fatores não altera para o grupo. Hemograma completo é isso aqui. Qualquer coisa diferente disso não é hemograma completo. Precisa ter esses 3. Tem médico que às vezes pede só eritrograma, outros pedem só leucograma. Ainda tem médico que pede só plaqueta, outros pedem só hemotócrito, só hemoglobina e tá tudo bem. Né? Mas é claro que é mais comum a gente pedir hemograma completo. Mas geralmente o médico acabou de pedir hoje um hemograma completo e ele só quer acompanhar um parâmetro, ele vai pedir um. Ou é um médico com maior idade e tal, assim, mais idoso, digamos assim, mais antigo, e ele acaba pedindo alguns parâmetros isolados. E ainda existem médicos que pedem hemograma completo mais eritrograma mais plaquetograma mais leucograma. Tipo, tá redundante, né? Já pediu hemograma, já tem tudo isso. Enfim, então, a padronização vai de cada laboratório, mas a composição básica é essa que eu acabei de mostrar para vocês. O que é importante vocês saberem é o que escrever nessas observações, é enxergar o que vocês estão vendo no microscópio, entendeu? Essas terminologias têm que fazer parte do vocabulário de vocês que querem seguir essa área. Até quem não quer seguir, quer deixar como plano B, ou então, você tem biomedicina, pô, não existe mais nada frustrante de que apesar de você não seguir a área, é alguém chegar e falar, olha o meu hemograma. Mas eu segui a estética, mas você não sabe olhar o hemograma, você viu médica. Tipo, eu segui a estética, eu não sei. Exato, exato. Meus amigos estavam vendo para fazer um curso sobre interpretação de exame. Se você pega uma pessoa que fala, meu hemograma, ela tá cheia de eosinófilo, deu alergia. Entendeu? Vocês não podem entender mais que eu sobre o que pode e o que não pode fazer o procedimento se a pessoa está com alergia atacada. Mas para você saber se aquilo é uma alergia ou se é alguma outra coisa, você tem que descartar a possibilidade de pedir hemograma olhando lá para o eosinófilo. Entendeu? Mas vocês têm que saber olhar o hemograma também, claro. Assim como o dentista, ele olha o hemograma, mas ele foca mais na plaqueta. Entendeu? Mas ele tem que entender o valor de referência, saber se a plaqueta é baixa, mas o que é muito perto, o que é PV. O que significa plaqueta gigante, tá? Aí, antes de entrar na parte das lâminas, eu queria explicar para vocês aquela questão de presença de células imaturas, tá? Existem 2 princípios das células imaturas. Eu quero pegar e deixar uma explicação bem fácil para vocês entenderem, tá? A primeira é neoplásica. Neoplásica é câncer, tá? Câncer. Tá? Aqui a gente pode pensar principalmente em linfomas, leucemias, né? Principalmente leucemia, tá? Agudas, tá? Já vou explicar, a gente vai chegar vai desmembrar, mas tá. Aí tem a questão neoplásica para produzir, para estimular a presença de células imaturas, e o outro lado, a gente pode considerar uma infecção persistente. Ou seja, não está sendo cessado esse estímulo, não está tratando, não está sendo resolvido. Pode até estar tratando, mas não está resolvendo. Tá? Então, aquela infecção está persistente. Os dois combinam com uma mesma palavra, estímulo. Estímulo lá na medula óssea, que é onde produz as células sanguíneas, onde produz plaqueta, onde produz leucócito, onde produz hemácia. Só que esse estímulo não está sendo cessado. A causa desse estímulo, no caso do neoplásico, vamos dizer que é genético, mas o câncer a gente sabe que não é só genético. Existem fatores externos que precisam desencadear e ativar esses transmissores de próton, oncogênios, são genes, para serem ativados para poder, com o tempo ali, desenvolver o câncer. Mas também pode ser uma infecção. O que é importante saber? A diferença de infecção e inflamação.
Aqui entre os dois, na verdade, a inflamação, né? A infecção e a inflamação. Mas é mais processo infeccioso, mas vamos colocar assim. Um processo infeccioso, ou seja, uma bactéria, causa um processo inflamatório. A bactéria ali no nosso corpo vai ativar a nossa célula de defesa. A primeira delas é o neutrófilo, por isso que o neutrófilo é a célula maior em quantidade normal em um adulto. Os neutrófilos vão aumentar. Tá? Então a gente vai ter aí um processo infeccioso gerando processo inflamatório. E esse processo inflamatório nada mais é do que o sangue chegando, a célula chegando para aquele local para poder combater. Por que o sangue chegando? Porque essas células são sanguíneas, elas correm dentro do sangue. Então vai ter uma circulação ali. Ah, você machucou a mão, vai ficar vermelha. Porque o seu corpo vai estar recrutando maior volume de sangue ali naquela região que você machucou para trazer mais neutrófilos ali para eles combaterem a infecção. Como se fossem os soldados da primeira linha ali, a linha de frente são os neutrófilos. Então é por isso que a gente fica vermelho, porque está promovendo ali a maior chegada de sangue naquele local. Tá? Beleza, mas nem todo processo inflamatório é por um processo infeccioso. Entendeu? Beleza, então aqui a gente tem uma infecção, uma inflamação, o estímulo não está sendo cessado, né? A gente pode ter, por exemplo, ali um anticorpo atacando as suas articulações, você tem um reumatismo, por exemplo, e você vai ter um processo inflamatório ali, mas não tem nenhuma bactéria. Então você tem um processo inflamatório persistente, que se você não tratar, vai poder acontecer o que a gente vai falar agora. Tá. Um estímulo de produzir novas células, ele se dá para chegar mais células naquele local. Se esse estímulo não é sanado, vai chegar o estímulo lá na medula óssea. Aí ela vai produzir nova célula. Aí não está sendo sanado? Mais estímulo, mais estímulo, mais estímulo. A medula não vai dar conta de caber todo mundo nela. Ela vai jogar a galerinha jovem para fora para poder começar a produzir novos. Certo? Isso é a questão das células imaturas. Tá? Um exemplo que uma vez eu dei e acabou ficando fácil é uma mulher que não para de engravidar. Ela tem um bebê, não dá tempo da criança fazer 18 anos para depois liberar para fora de casa. Ela está engravidando, está enchendo a casa tanta criança que está mandando os filhos ainda criança, adolescente para fora. Começa a mandar adolescente, porque tem muita criança. Mas daqui a pouco vai ter tanta criança que vai jogar as crianças para ficar com os bebês. Depois vai ter tanto bebê que vai começar a jogar os bebês para fora também. Porque é tanta coisa que não cabe nem na casa dela. Então é basicamente isso. Quanto maior o estímulo não para, maior o lançamento dessas células imaturas para a circulação. Não é normal ter célula imatura no centro periférico. Tá? Não é normal. Qualquer coisa diferente disso é alterado. Tá? A questão do câncer, da leucemia e tal, totalmente aguda, é a formação dessas células jovens e elas estão tão pipocando que já está jogando para fora. E vai chegar um momento que vai produzir só células imaturas. Então vai parar de produzir as células maduras, não vai nem tempo, porque elas vão morrer, vai ficar só as imaturas, que ainda têm capacidade de nunca morrer. Elas são neoplásicas, elas não têm capacidade de apoptose, então elas vão ficar ali para sempre, vão ficar velhas, mas ainda vão continuar ali. No começo, as maduras vão chegar um tempo que vão morrer, porque elas não são imortais, elas são mortais, então vai ficar ocupado tudo por células jovens. E vai produzir tanta célula jovem que não vai servir mais nada maduro, porque a pessoa só tem blasto, porque ela já faz um tempo que está instalada aquela neoplasia nela. Tá? Então isso tem que ficar muito bem claro para vocês. Dependendo do momento do hemograma que você faz, é onde você vai pegar as células imaturas. Se você pega bastante neutrófilos maduros e algumas células imaturas, você sabe que você está no momento mais recente da infecção. Ainda que o estímulo está persistente, a infecção não é tão crônica assim, porque você ainda vê células maduras. Agora, se você vê a gente chama de desvio esquerda, acentuado, é que aquela infecção está muito grande. Você está vendo muita criança fora de casa. Tipo assim, aqui realmente já faz um tempo já, que já está instalada essa infecção e o estímulo não está sendo cessado. Tá? Quando a gente fala da linhagem dos neutrófilos principalmente, a gente está falando, quando eu falei aqui agora de desvio à esquerda, a gente está falando de presença de células imaturas que deveriam estar lá na medula, só que elas estão no sangue periférico. Qual que é a linhagem dos neutrófilos? Né? Vamos começar assim, ó. Promielócito, depois ele madura e vira mielócito, depois ele vira mielócito, uma palavra só, tá? Estou cortando aqui para poder caber. Depois ele vira bastonete ou bastão e depois ele vira neutrófilo segmentado.
Geralmente a gente não fala neutrófilo segmentado, a gente fala segmentado, tá? Mas é neutrófilo segmentado também, algumas pessoas podem falar, tá? Mas se alguém falar só segmentado, ela está falando do neutrófilo segmentado, tá? Essa é a linhagem. Então, quando a gente tem a presença dessas células imaturas no centro periférico, a gente já tem um desvio à esquerda. E quando a gente fala de desvio à esquerda, a gente tem que... Não é que a gente vai classificar, ninguém vai classificar, vai relatar o que está vendo e pronto. Mas existe nos estudos de hematologia a classificação de desvio à esquerda em 2 grupos. Desvio à esquerda escalonado e desvio à esquerda não escalonado. O que seria a questão do escalonado? É a presença de mais bastão do que meta, mais meta do que mielócito, mais mielócito do que pró. Por exemplo, aqui está a ordem que não foi, tá? Vamos supor, tem 1 promielócito, 3 mielócito, 5 meta, 6 bastão e 45 segmentado. Eu tenho mais bastão do que meta, mais meta do que mielo e mais mielo do que pró. Eu tenho um desvio esquerdo escalonado, ou seja, ele está respeitando uma hierarquia maturativa numa questão de mais maduro para o menos maduro, sendo maior quantidade e menor quantidade. Deu para entender, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, 1 pró, 3 mielo, 2 meta, 6 bastão, como 2 é menor que 3 e o mielócito ele é mais jovem do que o meta, eu deveria ter mais meta do que mielo para ser escalonado. Mas como houve essa quebra da hierarquia, isso aqui já é chamado de desvio à esquerda não escalonado. Então eu posso ter 4 pró, 1 mielo, 0 meta, 15 bastão. E aí não escalonado, porque zerou aqui, ó. Não porque zerou, é porque eu tenho mais mielo do que meta, entendeu? Isso é o desvio à esquerda não escalonado. Isso é muito importante a gente conhecer em questões de concurso e prova, tá? Prova, assim, é importante. Para faculdade, pós, assim, quem for auxiliar matemático, pode ser que caia. Assim, não sei se vocês já tiveram isso na graduação, mas isso aqui é uma forma muito fácil de entender. Ele tem que respeitar uma ordem hierárquica. A parte das leucemias e linfomas, que é a parte ali da neoplasia, ou oncologia, que é a oncologia da hematologia, é a oncohematologia, basicamente se resume em blastos lá na leucemia e linfócitos anômalos nos linfomas. Tá? Blastos, todas as células começaram na forma de blasto, só que elas se diferenciaram, maturaram e ficaram normalzinhas maturadas no nosso centro periférico, correndo na nossa veia agora. Ok, agora, se tiver blasto, não é normal, porque ela não maturou. Aí a gente tem que considerar toda uma linha investigativa da oncohematologia. Entender esse lado é fácil. O problema é quando a gente entra aqui, tá? É por isso que algumas pós-graduações, elas trazem o termo, né, o título, pós-graduação em hematologia e oncohematologia. Ela separa a oncohematologia da hematologia, ainda que está dentro, mas é um universo tão grande a oncohematologia que ela já coloca separado para poder falar, olha, a gente vai focar em oncohematologia nessa pós. A sua é assim, não é? Porque assim, quando não é, eles não focam muito. E aí é onde o bicho pega. Porque assim, não estou menosprezando quem não é focado em oncohemato, pelo amor de Deus. Mas o diferencial é muito grande no mercado de trabalho, quem entende de oncohemato, tá? Porque assim, saber reconhecer, descrever uma célula e discorrer com um médico sobre blastos e linfócitos anômalos, ou seja, leucemias e linfomas, é assim, hoje, um diferencial e tanto. Pode garantir a sua vaga no lugar. Se você não falar sobre blastos, você pode rodar. Então assim, porque câncer mata, ainda mais se for agudo, você tem que saber reconhecer, saber se tratar um estado crítico. A parte de neoplasias, eu não vou falar hoje, tá? Porque vai ficar muita informação para vocês. O que eu quero falar hoje? Já que eu trouxe as informações de um hemograma básico, a gente vai reconhecer as hemácias normais e hemácias alteradas, as plaquetas normais e as plaquetas alteradas, e leucócito, que é onde vai entrar as leucemias e linfomas, a gente vai deixar ou para amanhã ou para semana que vem. Semana que vem, amanhã eu vou buscar aqui.
Pode ser na semana que vem. Pode ser. Então amanhã, quem quiser, pode pegar as lâminas e ler sozinho. Hoje não vai dar tempo, porque já são 10h20. Até eu terminar aqui vai ser o horário que vai estar chegando coisa. Então, e a gente não pode parar o laboratório também pra fazer essas coisas. É óbvio que o estágio está para aprender, é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente não pode só fazer isso e esquecer que o laboratório tem que funcionar, né? Então, eu acho que o tempo que a gente vai ter de remanescente hoje vai ser para falar sobre, mostrar as células normais e alteradas, falando de leucócitos normais, pronto, e hemácias normais alteradas, plaquetas normais alteradas, tá? Leucócito alterado é um mundo assim, medonho, complexo e difícil, eu não vou mentir, mas dá para aprender. Eu tenho intervalo pro lanche, o professor mexido deve ter. Oba! Também. Tá, mas eu só vou pegar aqui a lâmina aqui, ó, não vai ser demorado. Tá, então acho que eu vou parar de gravar. Isso, e focar nas fotos agora. Isso.